Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos à TV PPG Sims. Aproveite o excelente programa que preparamos para você. Ajeite o fone e aproveite. Esse é o programa Criatividade dentro da TV PPG Sims. Aqui você vai conhecer histórias inspiradoras retiradas do livro A História Secreta da Criatividade. O capítulo 3, precisamente, traz histórias marcantes. Pessoas marcantes, e a gente traz algumas para você acompanhar agora. E o primeiro personagem do nosso vídeo é Stephen Wolfram, cientista, escritor e empreendedor. É mais conhecido pelo seu programa de computador Matemática. Além de escrever livros e criar códigos, ele junta informações sobre a própria vida. Ele reuniu o que chama uma das maiores coleções de dados pessoais do mundo. Sabe quantos e-mails enviou desde 89, de quantas reuniões participou desde 2000, quantas ligações telefônicas fez desde 2003 e quantos passos deu desde 2010. Sabe com exatidão, registrou desde 2002 cada tecla que digitou em seu computador. Isso mesmo! Teclou mais de 100 milhões de vezes desde 2002 e 2012 e ficou surpreso ao descobrir que a tecla que mais apertou foi a Delete. Usou-a mais de 100 milhões de vezes. Apagava 7 em cada 100 caracteres que digitava. 1 ano e meio de escrever e em seguida deletar. As medições de Wolfram incluem cerca de 200 mil e-mails. Ele descobriu que deletava com mais frequência quando estava escrevendo para alguma publicação. Isso também é verdade para alguns escritores profissionais, como a gente vai ver agora. Vamos lá? E agora, telespectador da TV PPG Sims, a gente tem outro Stephen, mas é o Stephen King, o escritor queridinho no mundo inteiro. Ele publicou mais de 80 livros, a maioria de ficção. Ele diz que escreve 2.000 palavras por dia. Entre o início da década de 80 e o fim de 1999, publicou novos 39 livros, num total de mais de 5 milhões de palavras. Mas escrever 2.000 palavras por dia durante 20 anos produz 14 milhões de palavras. King deve apagar cerca de 2 palavras para cada uma que mantém. Ele diz: há um bom motivo para a tecla Delete estar na sua máquina. Para onde vão as palavras deletadas por Stephen King? Nem todas são perdidas, apenas em alterações das frases. Um de seus livros mais populares é o romance chamado A Dança da Morte, publicada em 1978. Quando entregou o manuscrito à editora, depois de feitos todos os cortes que ele achava necessário, o livro tinha, segundo o autor, 1.200 páginas e pesava 5,5 quilos. O mesmo ou mais que uma bola de boliche. Seus editores ficaram preocupados com a hipótese de um livro tão longo não vender. Por isso, King apagou mais 300 páginas. King foi capaz de jogar fora 300 páginas, cerca de 60 mil palavras que lhe haviam custado mais de um mês debruçado sobre a máquina, por achar que elas não eram suficientemente boas. Inspirador, né? Para você que está assistindo a TV PPG Sims, caminhamos para a nossa penúltima história, a história de Ignaz Semmelweis. Em 1846, um grande número de mulheres e bebês morriam durante o parto em Viena. A causa dos óbitos era febre puerperal, uma doença que faz inchar e depois mata as vítimas. O Hospital Geral de Viena tinha 2 maternidades. Em uma delas, o parto era feito por médicos e na outra, por parteiras. Todas as mortes aconteciam nas mãos dos médicos, e o número de mães e recém-nascidos que sobreviviam ao parto era maior da rua do que dentro da maternidade. O hospital, escola, onde os médicos aprendiam a profissão cortando cadáveres, eles costumavam fazer os partos após dissecar corpos. Um dos médicos, húngaro chamado Ignaz Semmelweis, começou a se perguntar: e se essa febre aí seria causada por algo que estava
sendo levado dos cadáveres para as mulheres em trabalho de parto, né? A maioria de seus colegas achava o questionamento absurdo. Mesmo desacreditado, Semmelweis especulava que algum tipo de matéria orgânica estava sendo transferida do necrotério para as mães, mas não sabia o que era. Do ponto de vista clínico, Semmelweis tinha dados convincentes para sustentar sua hipótese, numa época em que os médicos não lavavam as mãos ao entrar ou sair de uma sala de cirurgia. Semmelweis convenceu os médicos de Viena a lavar as mãos antes de fazer os partos, e o resultado foi imediato. Semmelweis introduziu a lavagem das mãos aos médicos. A taxa de morte permaneceu baixa e em alguns meses caiu a 0. Nos 2 anos seguintes, Semmelweis salvou a vida de cerca de 500 mulheres e um número desconhecido de crianças. Isso não bastou para superar o ceticismo. Semmelweis não entendia por que lavar as mãos antes do parto salvava vidas. Ele só sabia que salvava. Para os negacionistas da época, impedir a morte de milhares de mulheres e seus bebês não era motivo suficiente. À medida que a comunidade médica rejeitava as ideias de Semmelweis, seu moral e seu comportamento decaíam. Ele foi uma estrela em ascensão no hospital até a sua proposta de lavar as mãos. A parte triste dessa história, caro telespectador, depois de alguns anos, ele perdeu o emprego e começou a dar sinais de doença mental. Foi levado para um hospício, colocado numa camisa de força e espancado. Morreu 2 semanas depois. Poucos compareceram ao seu enterro. Sem a supervisão de Semmelweis, os médicos do Hospital Geral de Viena pararam de lavar as mãos. A taxa de mortalidade de mulheres e bebês na clínica subiu 600%. Ao mesmo tempo que Semmelweis morria, Louis Pasteur corria atrás de responder perguntas. Enquanto Semmelweis apontava para o número de mulheres que não morriam e esperava que o bom senso prevalecesse, Pasteur usava experiências projetadas cuidadosamente para levar adiante o que se tornou conhecido como a teoria dos germes. Os verdadeiros crentes lutavam havia séculos contra rumores a respeito dos germes. Pasteur foi meticuloso em suas provas, persistente em suas afirmações e convenceu a maior parte da Europa. Os resultados clínicos de Semmelweis sugeriram a verdade, mas não bastaram. Semmelweis acreditava que bastava salvar centenas de mulheres. O colapso de Semmelweis aconteceu porque ele não esperava que uma ideia tão boa pudesse ser tão completamente rejeitada, ficando chocado com os ataques maldosos e às vezes pessoais. Ainda assim, a surpresa de Semmelweis é típica. A teoria mais comum e errônea sobre a criação é que as boas ideias são celebradas. E para finalizar o nosso programa de hoje, telespectador da TV PPG Sims, a história que inicia o capítulo 3 do livro A História Secreta da Criatividade. Vamos conhecer mais sobre Judah Folkman. Folkman servia a Marinha Americana como cirurgião. Enquanto cirurgião, via coisas que cientistas comuns não viam. Pesquisando um jeito de armazenar sangue para viagens longas, Folkman montou um labirinto de tubos que fazia circular sangue através de glândulas retiradas de um coelho. Nessas glândulas, ele injetou células cancerígenas de um camundongo. Ele esperava que as células crescessem ou morressem, mas outra coisa aconteceu. As células ficaram grandes, depois pararam de crescer. Folkman pegou as células da glândula, que ainda estavam vivas, as colocou de volta nos camundongos e percebeu que elas incharam até virar tumores mortais. Para ajudar Folkman, tratava-se de algo capaz de mudar a vida. Ele tinha certeza de que havia descoberto alguma coisa realmente importante. Ele percebeu que os tumores estavam criando aqueles vasos novos, tecendo para si mesmo uma teia de sangue para então crescer ainda mais. Folkman trabalhou sozinho durante anos, quando finalmente recrutou uma equipe. Eles trabalharam durante noites e fins de semana no primeiro artigo sobre como vasos sanguíneos dependem de fragmentos de células chamados
plaquetas. O texto sobre esse assunto foi publicado numa conceituada revista Nature. Após a publicação, o trabalho de Folkman foi bastante criticado. Alguns pedidos de verbas foram negados. Os críticos diziam que suas conclusões iam além dos dados e que aquilo dali não seria visto em laboratório nenhum. As suas experiências foram chamadas de mal projetadas. Alguns o chamavam de louco. Enfrentou palestras onde era recebido com apatia. A plateia se retirava quando chegava a sua vez de falar. Deixavam a sala vazia. Até que uma criança de 5 anos mudou e confirmou tudo. O nome dela é Jennifer. Na noite de 94, ela desceu a escada para dizer à mãe que seu ouvido doía. O pediatra de Jennifer prescreveu gotas para seu ouvido. A dor piorou. Um lado do rosto dela estava inchado. O pediatra dobrou a dose. O inchaço cresceu. O raio-x não revelava nada. O calombo ficou maior do que uma laranja. Jennifer ardia em febre e perdia peso. Cirurgiões removeram o calombo. Ele voltou. Retiraram a metade da mandíbula de Jennifer. O calombo retornou. Foi removido. Voltou uma quarta vez, estendendo-se na direção do crânio. A medicina não funcionou. A única chance de Jennifer era a radioterapia. Ninguém sabia se isso afetaria o tumor, mas todo mundo sabia que aquilo interromperia o crescimento de metade de seu rosto. Então, o médico de Jennifer ouviu boatos sobre Judá Folkman. Poucas pessoas acreditavam nesse cientista e na sua abordagem, de tão experimental, era praticamente incerta. O médico alertou que Folkman era mais possivelmente uma fantasia do que um cientista. Os pais de Jennifer sentiram que tinham pouco a perder. A palavra fantasia fez com que pensassem em outra esperança. Eles decidiram colocar a vida nas mãos de Judá Folkman. Prescreveu injeções de uma droga nova. A menina, sob seus gritos lacrimosos de protesto, piorou, agonizou em febre e foi aterrorizada por visões. Folkman chamava sua teoria de angiogênesis. Folkman tentou exorcizar o tumor dela para provar sua teoria maluca da angiogênese. A família de Jennifer passou a desconfiar de Folkman. Depois das primeiras semanas agonizantes, as febres de Jennifer diminuíram. As alucinações passaram. O calombo na cabeça encolheu, até abandoná-la para sempre. A mandíbula tornou a crescer. Ela era uma menina bonita outra vez. Folkman salvou mais vidas depois da de Jennifer. A angiogênese tornou-se uma teoria importante no tratamento do câncer. Médicos e cientistas louvaram Folkman não apenas como uma pessoa persistente, mas como gênio. No entanto, ele só recebeu essa distinção depois de provar sua hipótese. Impressionante, né? Encerramos aqui as histórias mais marcantes do capítulo 3 do livro A História Secreta da Criatividade. Mas antes, a gente quer que você ajeite seu fone de ouvido e se despeça dessa experiência assimilando frases que marcaram esse capítulo. Vamos lá? 3, 2, 1... I close my eyes and I can see a world that's waiting up for me, that I call my own. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home. They can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care, so call me crazy. We can live in a world that we design. 'Cause every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me
there's a house we can build. Every room inside is filled with things from far away. Special things I compile, each one there to make you smile on a rainy day. They can say it all sounds crazy. They can say we've lost our minds. I don't care if they call us crazy. Run away to a world that we design. Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make. However big, however small, let me be part of it all. Share your dreams with me. You may be right, you may be wrong, but say that you'll bring me along to the world you see, to the world I close my eyes to see. I close my eyes to see. Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me A million dreams, a million dreams. I think of what